Abel Ferreira trocando o Palmeiras pelo Brighton da Inglaterra. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esse assunto. Comenta também sobre Paulinho, que entrou em guerra de vez com o Bayer Leverkusen, facilitando ou abrindo caminho para a volta ao Brasil. Vou te trazer detalhes sobre a entrevista importante que Carlos Belmonte concedeu nessa segunda-feira. Diretor de futebol do São Paulo abriu o jogo sobre tudo. Vou falar ainda sobre o Flamengo e o projeto em relação à construção do estádio. Em que pé tá essa história? Te atualizo sobre as últimas do mercado. Lisca doido deixou o Santos. Mais uma troca no peixe. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar. Se você não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Gazeta, Rádio Bandeirantes, entre outros. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, além de mercado, transferências, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que está de segunda a segunda aberta para você se dar bem. Nessa segunda-feira, a partir das 20 horas, tem Sport Bahia jogando na Série B. Vitória do Sport em casa paga 2,19, o empate paga 3,4 e a vitória do Bahia paga 3,52. Vou colocar um trocado no empate. Na quarta-feira começam os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, vitória do Flamengo pagando 57, mas cotação boa mesmo você vai encontrar na quinta-feira para Corinthians e Fluminense. Vitória do Timão paga 2,37, o empate paga 3,18 e a vitória do Flu pagando 3,12. Tô pensando seriamente em colocar mais uma grana em outro empate. Para você apostar é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola quando você fizer o depósito. Combinado? Você vai ganhar dessa maneira 100% de bônus. Quero começar o vídeo contando a respeito do Corinthians. Pela manhã informei a vocês que o Corinthians ainda não pagou qualquer centavo dos 6 milhões de euros que deve ao Will Dantas, o empresário do Pedrinho, por causa da negociação do Pedrinho em 2020. Março de 2020, o Pedrinho foi vendido para o Benfica e o Will teria direito a 6 milhões de euros. Naquele momento, entendendo as dificuldades do clube, o Corinthians conseguiu convencer o Will a adiar o pagamento. O Will meio que emprestou esses 6 milhões de euros. Só que vários prazos combinados entre as partes não foram cumpridos. E o Corinthians agora teme que o Will Dantas entre na justiça, aumentando de 6 para 8 milhões de euros o valor desse negócio. Depois da publicação desse vídeo, o Corinthians prometeu um acordo. A ideia é, passando para a final da Copa do Brasil, utilizar a maior parte da grana, referente à classificação para a final, para a quitação da dívida com o Will Dantas. Quero falar também sobre o Vasco da Gama, que 6 rodadas atrás tinha 8 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, uma gordura confortável em relação à reta final da Série B. Pois saibam que dessas 6 rodadas o Vasco conseguiu queimar 7 pontos dessa gordura, vantagem de apenas 1 ponto em relação ao Londrina, times que se enfrentam no dia 29 de setembro em São Januário. Uma das explicações para essa queda drástica da pontuação diz respeito ao desempenho do Vasco fora de casa, são 7 derrotas seguidas como visitante. Seguindo com o giro de notícias, contar que Gabriel Neves vai ficar 10 semanas de fora no São Paulo. A lesão que ele sofreu não carece de cirurgia, mas o tempo de recuperação é bastante grande, é possível que ele nem entre mais em campo. Apesar disso, São Paulo se decidiu por comprar o volante uruguaio, já comunicou ao jogador, ele ganhou alguns dias para descansar ao lado da família e volta em breve ao lado do seu empresário para que o São Paulo possa acertar a quitação de 1 milhão e 700 mil dólares. Essa grana vai para o próprio jogador que passou a ser dono dos seus direitos econômicos. Para fechar o giro de notícias, Denir, massagista do Flamengo, funcionário do clube há 40 anos, passou por uma cirurgia na cabeça para retirada de um tumor do cérebro. Ele já recebeu alta, que o Demir possa se recuperar o mais rápido possível e estar à disposição do Fla, cara da melhor qualidade. Quero falar ainda que o árbitro Vinícius Dias Araújo revelou que expulsou Eduardo Batista, técnico do Atlético Goianiense, no confronto contra o Curitiba, porque o Eduardo chamou de bunda mole, vejam só. E para saideira no giro de notícias, contar que Eduardo Barroca foi demitido nessa segunda-feira do comando técnico do Avaí, o Avaí que é o 18º colocado, 3 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o Flamengo com novidades em relação à compra do terreno. Você sabe que o Flamengo quer construir um estádio para pelo menos 100 mil pessoas. O projeto visa a compra do terreno no Novo Gasômetro, lá no Rio de Janeiro. Um terreno de 116 mil metros quadrados que pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é controlado pela Caixa.
E o jornal Metrópolis de Brasília trouxe uma informação importante. Segundo a apuração do jornal, agora a bola está com o Flamengo. Tudo porque a Caixa, através de uma gestora imobiliária, introduziu um documento ao Flamengo. O Flamengo precisa responder a esse documento para falar um pouquinho sobre suas intenções. É somente com esse documento em mãos que os principais, que a alta cúpula da Caixa vai decidir se vale a pena ou não seguir com a negociação. O Flamengo ainda não respondeu ao documento, que toca em relação a uma série de pontos. Assim que houver essa posição, a Caixa vai se pronunciar. O que a gente escuta é que há um interesse da Caixa em se acertar com o Flamengo para a venda desse terreno, que vale algo na casa dos 400 milhões de reais. O Flamengo poderia, inclusive, encontrar algumas outras soluções para não ter que gastar os 400 milhões. A entrega de apartamentos que são do Flamengo no Morro da Viúva seria uma das alternativas, repasse de verbas futuras com vendas de atletas, enfim, tudo isso está sendo discutido. Mas, nesse momento, cabe ao Flamengo responder a esse questionário feito pela gestora imobiliária para que a Caixa possa tocar o processo. Quero falar agora sobre Juliano. Nos últimos dias especulou-se a possibilidade de o Juliano deixar o Corinthians, e essa especulação surgiu porque o Juliano decidiu trocar os filhos de escola. Tinha muita gente imaginando que o Juliano estava preparando a saída da cidade de São Paulo. Confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre essa história, até que o próprio jogador, depois do empate contra o São Paulo, nesse domingo no Morumbi, resolveu esclarecer a história. E disse o seguinte, abre aspas, e eu simplesmente mudei meus filhos porque eles chegaram numa escola internacional e eu os coloquei numa escola brasileira em língua portuguesa. E depois os coloquei de novo numa escola internacional. Juliano assegura que não pensa em sair de São Paulo, nem há motivos para sair nesse momento, a janela de transferências no Brasil fechada, não haveriam muitas alternativas. Juliano cravou que permanece no timão, seu contrato com o Corinthians só se encerra em dezembro de 2023. O ano está abaixo daquilo que se imaginava, desde que ele foi contratado em 2021, ainda não conseguiu jogar no mais alto nível, mas é um cara que tem dado sua contribuição, 70 partidas, 49 como titular, foram 7 gols marcados e mais 10 assistências. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 pro futebol do Juliano com a camisa alvinegra. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora mudar de assunto mais uma vez para repercutir a entrevista boa que Carlos Belmonte deu ao André Hernan nessa segunda-feira no canal do Hernan aqui no YouTube. Vou dar uma resumida em todos os principais pontos tocados pelo diretor de futebol do Tricolor. Primeiro, o Belmonte admitiu que é muito difícil, praticamente impossível, que o Igor Gomes renove seu contrato. Além da questão financeira, das diferenças entre aquilo que o São Paulo oferece e aquilo que o Igor Gomes pede, ainda tem também a questão do torcedor. Segundo Carlos Belmonte, a cobrança, a insistência, a perseguição do torcedor são paulino faz com que o Igor Gomes não tenha vontade em renovar seu contrato. O vínculo termina em 30 de março do ano que vem. A partir de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Belmonte também falou sobre o Luizão, admitiu que as negociações são complexas, são difíceis, mas ele ainda não perdeu a esperança, apesar do interesse de clubes de fora. Luizão interessa a times da Inglaterra, de Portugal, e também há uma negociação em andamento com o time da Itália. O Belmonte ainda tocou num ponto importante. Ele lembrou que ele, Júlio Casares e companhia estão à frente do São Paulo há 20 meses e que nesse período de 20 meses o São Paulo já chegou a 3 finais. Campeonato Paulista do ano passado com título, Campeonato Paulista desse ano com vice-campeonato e Sul-Americana. O São Paulo disputa a final da Sula no dia 1º de outubro contra o Independiente Del Valle na Argentina. Podem ser 4 finais se o São Paulo conseguir reverter a derrota por 3-1 para o Flamengo. Jogo agora no Maracanã nessa quarta-feira, a tendência é que sejam 3. De qualquer maneira, são 3 decisões em 20 meses. E o Belmonte lembrou que seu antecessor, o Carlos Augusto de Barros do Silva Leco, que foi presidente do São Paulo por 5 anos, levou o tricolor a apenas uma final. Sem títulos durante todo esse período, isso sem falar das várias contratações equivocadas, do fato de o São Paulo em clássicos ir muito mal, enfim, eu acho que é uma diferença bem grande entre as gestões do Leco e do Casares. O Carlos Belmonte tocou nesse ponto importante. Para arrematar sobre o papo, sobre a entrevista do Belmonte, ele contou basicamente aquilo que eu já havia alertado a vocês no fim de semana, sobre as metas que o São Paulo já conseguiu cumprir para 2022. Presenças na final do Campeonato Paulista da Sul-Americana, classificação para mais do que as quartas de final da Copa do Brasil. O único ponto esportivo que o São Paulo ainda não conseguiu bater a meta, e não deve conseguir, é no Campeonato Brasileiro. A projeção é de ficar entre os 6, São Paulo é o 13º. Mas, por outro lado, São Paulo já bateu a meta de bilheteria, de venda de atletas, com marketing, entre outras coisas.
a saideira a respeito do São Paulo e essa entrevista do Belmonte. O diretor de futebol do Tricolor assegurou que não existe nenhuma chance de o Rogério Ceni ser demitido enquanto essa atual diretoria estiver à frente do clube. Ou seja, até dezembro de 23 o Ceni não cai. Independentemente de perder ou não o título da Sul-Americana, o Ceni chegou a falar que ele abriria a mão da multa em caso de vice-campeonato contra o Independente Del Valle. Belmonte assegura que essa chance nem sequer foi cogitada pelos lados do Morumbi. Você gostaria da manutenção do Rogério Ceni? Você acha justa essa posição dos dirigentes do São Paulo? Use espaços para comentários para deixar sua opinião. Quero falar agora sobre Paulinho, atacante que pertence ao Bayer Leverkusen. Últimos dias do Paulinho por lá e o clima anda péssimo. Paulinho só jogou em 2 das 8 partidas do Leverkusen na atual temporada. Para piorar, nesse final de semana, enquanto o time jogava, empatava com o Hertha Berlim, Paulinho postou uma imagem treinando, fazendo exercícios físicos no intervalo do jogo. O jornal Bild entendeu essa postagem como uma provocação. Afinal de contas, se o Leverkusen não o leva para campo, e talvez por alguma questão física, ele vai lá e posta que está treinando, está bem fisicamente. Era um vídeo ele sem camisa, bem fisicamente, como eu contei. O Paulinho respondeu a essa tuitada do Bild, escrevendo o seguinte: provocação? Sempre treinei 2 horas desde que cheguei e não vou deixar de me preparar. A decisão política e não esportiva de não estar no jogo não é problema meu. Então ele deixa claro que não é uma questão técnica, é uma questão política. E ele completa: o Bayer teve a chance de me trocar por direitos financeiros e optou por me manter aqui e pagar meu salário. Vou preparar e apoiar meus companheiros da equipe como sempre, fecha aspas. Tá muito ruim o clima para ele. É natural, é provável que o Paulinho seja negociado na janela do fim do ano, entre dezembro e janeiro, apesar de ter contrato com o Leverkusen até junho. E aí eu quero trazer uma informação que o Ale Oliveira divulgou nessa tarde lá na TV Band de Minas Gerais. Ele assegura que hoje o Atlético Mineiro é o favorito para ficar com o Paulinho. Conversas avançadas entre Rodrigo Caetano e o staff do atleta, no caso Carlos Leite. Palmeiras e Corinthians são outros clubes interessados. Diante desse contexto, dessa política, dessa situação horrorosa no Bayer Leverkusen, não deve ficar muito caro negociar com o atleta. Afinal de contas, se o Leverkusen não vendê-lo agora em dezembro e janeiro, vai perder o jogador de graça 6 meses depois. Caberia no seu time do coração, Paulinho? Acho que também não podemos descartar a possibilidade do Vasco, com a ajuda da 777, o cara identificado com o clube revelado em São Januário. Acho que Palmeiras, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro hoje são os principais candidatos, de acordo com o Ale, o Galo na frente dos concorrentes. Bora falar sobre Lisca doido, que não é mais técnico do Santos. A grande bomba da segunda-feira foi divulgada no início da tarde. O Santos, através de uma nota oficial, afirmou que o Lisca e o presidente Andrés Rueda chegaram a um acordo e ele não é mais o treinador. Passagem que não durou sequer 2 meses, foram só 9 jogos à frente do Peixe. E chama a atenção a quantidade de técnicos diferentes desde que Andrés Rueda assumiu a presidência do Santos. O Peixe vai para o 7º treinador diferente em apenas 20 meses de gestão. Dá mais ou menos uma média de um técnico a cada 90 dias. Com o detalhe de que em 2022 o Santos, depois de demitir ou perder o Lisca, vai para o 5º técnico diferente. Fábio Carille, Fábio Bustos, Marcelo Fernandes e o próprio Lisca haviam sido os 4 primeiros treinadores. Não é algo apenas com os treinadores. O Santos também tem trocado de maneira muito rápida e pouco consistente os seus diretores executivos. Já passaram por lá o Felipe Ximenes, o Jorge Andrade, o André Mazuco, o Edu Dracena e o Newton Drummond. Só que antes de contratar o 6º executivo de futebol, nesse período de 20 meses, o presidente Andrés Rueda decidiu tomar para si as principais decisões do departamento de futebol. Não há um executivo de futebol no Peixe. Essa é uma das críticas que eu tenho que fazer ao trabalho do presidente. Um cara muito sério, muito comprometido, que tem conseguido reduzir as dívidas do Santos, mas, por outro lado, tem trocado demais, tanto técnico quanto executivo. É preciso ter mais convicção na hora de escolher e depois manter esse cara, até porque daqui a pouco ninguém vai querer mais treinar o Santos, nem trabalhar como executivo de futebol do Peixe. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que o UOL trouxe nessa segunda-feira, que dá conta de que o Brighton, que hoje é o 4º colocado da Premier League, tem a intenção de contratar o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Segundo a apuração do pessoal do UOL, não houve uma proposta e sim uma sondagem para entender se o Abel toparia deixar o Verdão, com quem tem contrato até dezembro de 2024, para trabalhar no futebol inglês.
Multa rescisória seria certamente um dos problemas. A multa, que já foi de 98 milhões de reais, ela vem caindo de forma gradativa. Ela é calculada de acordo com o salário que o Abel tem a receber daqui até o fim do período, dezembro de 24, como eu contei. A multa hoje está na casa dos 82, 84 milhões de reais. Mas esse talvez nem fosse o problema. O Brighton, nessa sondagem, foi informado de que o Abel está muito feliz com tudo que tem vivido no Palmeiras. Verdão, que foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, mas tem a situação bastante encaminhada para vencer o Campeonato Brasileiro. Cheguei a perguntar para uma pessoa próxima ao Abel se ele pensa, se cogita a possibilidade de ir para o futebol inglês. Ainda não obtive resposta. Quem sabe durante o programa do Nicola, que vai ao ar a partir das 7 da noite, a gente traga essa resposta. O Abel, super importante desde que chegou ao Verdão. Em outubro de 2020, já conquistou 5 títulos, o Bi da Libertadores, a Copa do Brasil, a Recopa e o Paulistão. O Campeonato Brasileiro parece ser questão de tempo, são 8 pontos de vantagem em relação ao Internacional, 9 para Fluminense e Flamengo. Se acredita no título do Palmeiras no Brasileiro, use o espaço para comentários, diga quando é que o Verdão vai ser campeão, se é que você pensa dessa maneira. Aproveita também, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra daqui a pouco às 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau!